Endor chega pro seu 5º episódio e eu já adianto que eu tô gostando muito dessa série. Muita gente esperava a série de Obi-Wan, de Boba Fett, pelo peso desses personagens e quase ninguém esperava nada de Endor, assim como pouca gente esperava alguma coisa de Mandalorian antes da estreia. Vai ficando claro aqui que Star Wars tem lidado melhor com essas séries, digamos, em live action, quando tem mais espaço para trabalhar, quando tem menos o peso do personagem ou quando o personagem tem menos histórias contadas, que é o que acontece com Endor. A gente vai ver a transformação real, digamos assim, a maior transformação do Endor lá em Rogue One. Mas aqui tem algo de muito interessante, como esse personagem sai de alguém insignificante para a galáxia, apenas um procurado local, para alguém importantíssimo para a rebelião. E a gente vai vendo isso passo a passo. Cadência é o nome do ritmo dessa série. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu vejo muitos comentários atualmente em séries, em filmes, principalmente em séries, que pessoas falam: ah, esse episódio não avançou nada, esse episódio está no mesmo lugar que o passado estava. Aqui, se a gente pensar bem, até que sim, eles estavam começando a preparação para a execução do plano no episódio passado e aqui eles ainda não começaram a execução, ainda estavam acertando os últimos pedaços, ajustando o grupo e a execução só deve acontecer no próximo episódio. Só que não quer dizer que não aconteceu nada, e aqui tá muito do trunfo da série, que é justamente esse ritmo que vai construindo algumas bases, vai construindo algumas personalidades, algumas ideias. Então a gente não tem muito tempo para ver isso nos filmes de Star Wars, já que os filmes eles têm um lado um pouco mais dinâmico, tem aquela história que tem que ser contada em menos tempo. Aqui na série a gente consegue ver um pouco daquilo que foi pouco abordado em Star Wars, que é justamente como começa a rebelião. Aqui eles falam da aleatoriedade, por exemplo, do Império não conseguir captar direito a rebelião surgindo justamente porque parecem eventos isolados. O Império, ele é uma ditadura, ele vai ter a opressão, então o lance de ter alguns lugares isolados, onde parece surgir algum conflito, não parece nada demais, parece só algo isolado. E a gente vê como que começa a surgir essa articulação, que tá lá no planeta capital, tá lá em Coruscant, aqui a presença da Mon Mothma, que é um dos nomes mais importantes da rebelião, mas que consegue fazer parecer tudo isso meio aleatório, algo quase que natural. Em certo sentido isso até é, a gente vê, por exemplo, em Rebels, como aquela cúpula que a gente vai acompanhar, ela surge sem saber da existência da rebelião praticamente. Então eles vão surgir mesmo por conta própria e depois vão ser anexados, digamos assim, à Aliança Rebelde. Mas aqui a gente já vê como tem também uma articulação, ainda que uma articulação com aquilo que a gente sempre se acostumou a ver em Star Wars, principalmente quando envolve de um lado a rebelião, do outro lado o Império. O Império é gigante. A rebelião ela vai ter que se virar com as pequenas armas que tem. Só que ao mesmo tempo, justamente esse fato do Império ter que cobrir toda a galáxia abre essas brechas para a rebelião conseguir agir em pequenos momentos. E esses pequenos lugares, essas pequenas ações vão resultar lá na frente numa destruição, como corroer o Império sem que o Império perceba que está sendo corroído. É isso que a gente vai assistir aqui em Endor, mas sem deixar de lado o Império, que é muito interessante. Então aqui a gente vai ver, por um lado, a construção desse grupo que vai estar junto com Endor nessa missão. A gente começa a conhecer um pouco mais da personalidade de cada um e como esses personagens vão interagir. A gente vê a própria Mon Mothma, que fica entre ser uma senadora, porque sim, o Senado continua existindo aqui, por mais que não tenha o poder que tinha na República, obviamente. Na verdade, aqui não tem quase nenhum poder. Então ela tem esse lado de ela ter que parecer uma coisa no Senado, ela tem esse lado secreto de participar da rebelião e ao mesmo tempo ela tem que lidar com a família dela, que fica claro que aqui ela não consegue lidar direito com tudo isso, ela não consegue
lidar com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então é uma série que ela anda devagar também para poder construir cada um desses personagens, esses vários núcleos propostos. Eu acho muito interessante como ela vai dar atenção até para os mais pequenos detalhes. Então a gente vai ter o cara ali que era policial, que perdeu tudo depois da missão que a gente viu ele tentando executar e falhando, que ele foi contra o superior dele, e a gente vê o Império aqui funcionando, ainda que localizado, mas em cargos mais altos, o lado que vai mais por o Império como seguir essas regras já impostas, e alguns elementos ali dentro, como aquela mulher, a loira, que eu não lembro o nome dela, é muito difícil lembrar tantos nomes, que aí ela já começa a ver a possibilidade de surgir algo mais coordenado, por mais que soe aleatório. A gente vai ver o grupo do Endor, a gente vai ver o personagem do Stellan Skarsgård, a gente vai ver a Mon Mothma, então são vários núcleos aqui, e para mim o ritmo que a série vai dar para construir cada um desses núcleos até agora, pessoalmente, eu tô gostando muito. Ao mesmo tempo, a gente vê como a rebelião ela acaba funcionando de uma forma que o Império parece funcionar, mas às vezes não funciona, justamente por meio dessa ideia de unidade. O Império tem que ser uma unidade, que todos pensam meio que igual e seguem as ordens, etc. Ao mesmo tempo que a gente vê que ainda são pessoas ali dentro, por isso pessoas que pensam diferente em muitos momentos e gera alguns conflitos. Isso faz até com que algumas pessoas, como o tenente aqui que eles citam, saia do Império para começar a se aliar à rebelião, além de eventos pessoais. E esse episódio ele vai ser muito sobre isso, em certo sentido, algo que deve ser um dos temas centrais da série e vem sendo até agora. Tem uma frase aqui que me marcou muito, que é: cada um tem a sua própria rebelião. A gente vê em cada um desses personagens do grupo do Endor e também nos outros, na Mon Mothma, etc., como cada um tem uma justificativa para participar ali. São pessoas diferentes, com justificativas diferentes, com passados diferentes, mas que se unem por meio de uma mesma causa, de uma mesma rebelião, seja por vingança, seja por fazer aquilo que parece o certo. Então a gente vê aquele que é mais da tecnologia antiga, que ele vai ter uma ideia diferente do Skin, que vai ser diferente da líder deles. Qual é a rebelião do Endor? Qual é a rebelião pessoal? Ele até tem os seus motivos até agora, mas ele ainda não percebeu isso, ou ele ainda não os encontrou. Por enquanto ele acha que ele é só um cara pago para fazer a missão por seu talento, ou ele nem sabe direito se é por seu talento, ele nem sabe direito por que ele está fazendo aquilo, porque ele está ali. Então, parte da série, parte da construção desse personagem, que era algo que eu achava muito difícil, já que o arco de evolução dele parece surgir em Rogue One, aqui parece que o arco dele vai ser justamente entre sair dessa pessoa meio comum, que faz as suas trapaças e tenta viver a vida, para entender o porquê ele tem que lutar essa luta maior. Por isso que a série ela começa focando bastante em pequenos núcleos, em pequenas missões. Vai ser essa escalada para algo maior, pelo menos é isso que eu acho, e eu gosto muito dessa ideia de ter mais episódios e poder construir tudo isso bem mais devagar. Isso vem funcionando muito bem para mim na série até agora. Gostei bastante desse episódio, acho que não tem muito mais o que comentar, vamos esperar o desenrolar dessas ações. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que eu poderia ter comentado a mais, o que vocês pegaram, pra gente poder trocar essa ideia. Eu sempre gosto de trocar essa ideia com vocês. A partir da semana que vem eu vou tentar lançar os vídeos ainda mais cedo, não sei exatamente se eu vou conseguir, mas espero conseguir pra gente poder, logo que sair o episódio, a gente já poder trocar essa ideia também. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que achou do episódio, do vídeo, no primeiro comentário fixado às nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.